Nesta aula, você verá: unidade temática, números racionais, objetos do conhecimento, números racionais, adição e subtração de números racionais, multiplicação e divisão de números racionais. Objetivos de aprendizagem: reconhecer divisões exatas, não exatas e fração geratriz, resolver adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais na forma fracionária, resolver situações problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais na forma fracionária. Olá, galerinha! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os números racionais. Você sabe o que são os números racionais? Não? Então, olha aí. Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Esses números podem também ter representação decimal finita ou decimal infinita e periódica. O conjunto dos números racionais pode ser representado da seguinte forma. Viu aí? Números racionais são aqueles que a gente consegue transformar em fração. Então, eles podem ser escritos da forma A dividido por B, com A e B pertencente ao conjunto dos inteiros, quer dizer, A e B tem que ser dois números inteiros. Não pode ser número com vírgula, ok? E o B tem que ser diferente de zero, porque numa fração a gente não pode ter zero no denominador, certo? Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração, ele também faz parte do conjunto dos números racionais. Vamos saber um pouquinho melhor sobre esses números? Olha aí. O conjunto dos números racionais é formado por números que podem virar frações, como já foi dito anteriormente. Para facilitar a identificação desse conjunto, veja quais são os números que podem ser escritos neste formato. As próprias frações. As frações são consideradas números ordinais, pois já estão escritas na forma que se pede. Os números inteiros. Os números inteiros em sua totalidade podem ser escritos em forma de fração. É só dividir o número por 1, já que todo número, quando dividido por 1, fica igual a ele mesmo. Veja o número 6, por exemplo. Se escrito 6 sobre 1, permanece com um valor igual. Decimais finitos. Composto por casas decimais com números limitados. O decimal finito pode ser escrito em fração. Todo decimal finito é definido pela divisão por alguma potência de base 10. Dízimas periódicas. Dízima periódica é a repetição de um número dentro das casas decimais. Geratriz da dízima periódica é o nome dado à fração que deu origem à dízima periódica. Elas podem ser frações de dízimas simples ou de dízimas compostas. Pelo que a gente pode observar, os números racionais eles são compostos pelas próprias frações, né? Por exemplo, 2 terços, 5 quartos, 8 meios e assim por diante. Então, as próprias frações, lógico. Lembrando, isso aqui é uma fração própria, quando o numerador é menor. Isso aqui é uma fração imprópria, quando o numerador é maior. E isso aqui é uma fração aparente, porque se a gente dividir, isso vira um número inteiro, tá? O que mais que faz parte dos números racionais? Os números inteiros, por exemplo, o número 2. Eu consigo fazer o número 2 virar uma fração. Como? Se eu colocar o 1 aqui embaixo, ele continua sendo 2. 2 sobre 1 continua sendo 2, certo? Então, todo número que é inteiro, lembra que o número inteiro é aquele número que não é um número com vírgula e que pode ser positivo ou negativo, certo? Então, todo número inteiro também pode se transformar numa fração. Então, ele também é um número racional. Por exemplo, 12, 12 sobre 1, menos 7, que é menos 7 sobre 1. Tudo isso a gente consegue transformar em fração. O que mais que a gente viu? Também fazem parte do conjunto dos racionais os decimais exatos e as dízimas periódicas. Decimais exatos são números com vírgula que têm fim, que são finitos. Por exemplo, o número 2,5 é um decimal exato. Por exemplo, o número menos 7,2 é um decimal exato. Por exemplo, o número 10,3 também é um decimal exato, certo? E o que é uma dízima periódica? Uma dízima periódica é um número decimal, quer dizer, um número com vírgula, mas que é infinito, que não tem fim, ele não termina. Ele é infinito e ele tem um período, quer dizer, uma parte que vai se repetir infinitamente. Por exemplo, 0,66666, ó,
Quer dizer que esse 6 ele continua infinitamente. E o período dessa dízima aqui é o 6, que é o que está se repetindo. Por exemplo, menos 2,14, por aí vai. É uma dízima periódica, porque é um número decimal, é infinito, e o período que está se repetindo é o 14, certo? Por exemplo, 6,7898989 e por aí continua. É uma dízima periódica, porque ela é infinita, é um número decimal, e o período que está se repetindo aqui é o 89, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como, já que decimais exatos e dízimas periódicas são números racionais, como a gente acabou de ver, a gente consegue transformar em fração. Agora, como que a gente faz isso? Vou mostrar para vocês agora, olha só. Então, como os decimais exatos são números racionais, que eu acabei de falar com vocês, a gente consegue transformar em fração. Então, como a gente faz isso? Se os decimais são exatos, quer dizer que não são números infinitos, para a gente transformar em fração, tem um processozinho que a gente chama de algoritmo da transformação, que é o seguinte: eu vou pegar o 2,5 e vou colocar o denominador 1. Ué, mas já está na forma de fração. Mas lembra que eu falei que para ser uma fração, tanto o numerador quanto o denominador aqui, que era o A e o B que eu mostrei lá no início do vídeo, eles têm que ser números inteiros. E o 2,5 não é um número inteiro. Então, o que eu vou observar? Se eu tenho uma casa depois da vírgula, eu vou multiplicar essa fração inteira por 10, tanto o numerador quanto o denominador. Quando eu multiplico por 10, a minha vírgula anda uma casa para a direita. Então, 2,5, se a minha vírgula andar uma casa para a direita, vai virar 25, porque 2,5 vezes 10 é 25. E 1 vezes 10, 10. Agora eu já tenho uma fração que os dois números são inteiros. 25 décimos, ou 25 sobre 10, é a fração que originou o 2,5. Lembrando que quando a gente fala de fração, sempre que possível nós temos que simplificar a fração. Então, vou simplificar por 5 aqui, ó, que vai dar 5 meios. Então, quer dizer, a fração 5 meios é a fração que originou o 2,5. Até porque se a gente dividir R$5 para duas pessoas, cada uma vai ganhar R$2,50, certo? Só para a gente entender o raciocínio. Aqui, ó, 4,15. 4,15, vou colocar 4,15 e o 1 no denominador. Agora, eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, se eu multiplicar por 10, a minha vírgula vai andar só uma casa e eu vou continuar tendo um número com vírgula. Então, ao invés de 10, eu vou multiplicar por 100. Porque se eu multiplico por 100, a minha vírgula anda duas casas para a direita. Então, eu vou ter agora 415. E 1 vezes 100, 100. 415 centésimos é a fração que originou 4,15. Mas a gente pode simplificar. Vou simplificar por 5 aqui, ó. Vou colocar o resultado aqui embaixo. Aqui nós vamos ter 83 e aqui nós vamos ter 20. 83 e 20 não tem divisores em comum. Então, 83 vinteavos é a fração que originou 4,15, certo? Aqui, menos 14,752, ou menos 14,752 milésimos. Para a gente transformar, menos 14,752 sobre 1. Agora, eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então, se eu tinha uma, multipliquei por 10. Tinha 2, multipliquei por 100. Se eu tenho 3, eu vou multiplicar por 1000, que é a potência de 10, que tem 3 zeros, certo? Para que a minha vírgula possa andar 3 casas para a direita. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 14.752 dividido por 1000, ok? Lembrando, o sinal de menos continua aí, não influencia em nada, tá? Então, 14.752 milésimos é a fração que originou esse número, que eu posso simplificar, vou simplificar por 2, eu não sei se dá para outro número, o sinal de menos permanece. Então, aqui eu tenho sobre 500, dá pra gente simplificar por 2 de novo, que vai dar
desculpa, 6, 8, 8. Opa, aqui 500, gente, coloquei um zerinho a mais, desculpa aí. E aqui vai dar 250. Ainda dá por 2 outra vez, ó. Então, aqui eu tenho 1, 8, 4, 4 e 1, 2 e 5, tá? Então, essa fração aqui é a fração que originou esse número dado originalmente, certo? Então, esse, pessoal, é o processo que a gente utiliza para encontrar a fração que originou o decimal exato, tá? Detalhe, se você quiser comprovar se está certa a fração que você encontrou, basta dividir. 5 dividido por 2, 83 dividido por 20, 1844 dividido por 125. Se você fizer a divisão, que você calculou certinho, tem que dar o valor que você tinha inicialmente, tá? Agora vamos ver como é que a gente acha a fração de uma dízima periódica. Olha aí, quando a gente fala de dízima periódica, nós temos dois tipos de dízima a considerar. As dízimas simples e as compostas. Qual é a diferença entre elas? As dízimas simples são aquelas que logo depois da vírgula já começa o período que está se repetindo, ó, 6, 14, 5. As dízimas que são compostas são aquelas que têm um número ou mais do que um antes de começar o período, isso logo depois da vírgula, né? Por exemplo, aqui, ó, o 3 não faz parte do período, é só o 4. Então, o 3 aqui, ele não é o período que está se repetindo. O 7 aqui não faz parte do período que está se repetindo, então por isso a gente chama de dízima composta. Eu separei porque para a gente determinar a fração geratriz, a gente faz de forma diferente. Primeiro, na dízima simples, se o que eu tenho antes da vírgula for o zero, é muito fácil. Por exemplo, 0,6666. Isso aqui é a mesma coisa que 6 sobre 9. Como assim? Para eu achar a fração geratriz, que a gente chama, né, a fração que originou a dízima periódica, se ela é simples e antes da vírgula eu tenho zero, então eu coloco o período, que é o número que está se repetindo, no numerador, e no denominador eu coloco um 9 para cada número que eu tenho no período. Eu tenho um número só no período, que é o 6, certo? Então eu vou colocar um 9 só. Aqui eu coloco o período no numerador e no denominador a gente vai colocar, eu tenho dois números, certo? Então, eu vou colocar 99, ok? Então, isso aqui é muito simples a gente fazer, mas tem que prestar atenção. É uma dízima periódica que eu tenho zero antes da vírgula e depois da vírgula só o período. Então, em cima fica o número que corresponde ao período e embaixo eu coloco 9. 9 quantas vezes? Se tiver um número só no período, um 9. Se tiver dois números no período, 2 9s, certo? Agora, e se a dízima periódica for simples, mas antes da vírgula tiver um número que não é o zero? Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar. Ó, 1 mais 0,555. Só separei a parte inteira da parte decimal, certo? Então, ó, 1 mais... Isso aqui eu acabei de mostrar para vocês como é que a gente acha a fração geratriz. Coloco o número do período e embaixo a quantidade de 9 que eu tenho. Então, aqui eu tenho um número só se repetindo, então vou ter um 9 só, certo? 1 mais 5 nonos. Para a gente fazer isso aqui, ó, o que é o 1? Já que aqui é 9, eu vou colocar 9 sobre 9. Vocês concordam comigo que 9 dividido por 9 dá 1? Então, se eu escrever 9 sobre 9, é a mesma coisa que 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque para somar frações, a gente tem que ter denominadores iguais, que eu já vou falar disso aí logo lá na frente. Então, aqui, ó, 9 mais 5, 14. 14 nonos é a fração que originou a dízima 1,555. Mesma coisa, se você tiver dúvida e quiser conferir, só dividir 14 por 9, 14 por 99, 6 por 9, que você vai encontrar a dízima que você tem aqui, tá? Vamos falar das compostas agora? O processinho da composta é um pouquinho diferente, tá? Olha só, o que nós vamos fazer? Nós vamos, para cada... vamos dar nome aos bois aqui. Então, antes da vírgula, a gente tem a parte inteira, certo? Depois da vírgula, o número que não se repete, a gente chama de anteperíodo. E
o que está se repetindo é o período, certo? Então, eu estou falando isso porque a gente vai precisar saber dessas nomenclaturas para poder fazer a fração. O que a gente vai fazer? Para cada número que se repete, a gente vai colocar também um 9 no denominador, certo? Eu tenho um número se repetindo, então eu vou colocar um 9. Agora, para cada número que eu tenho no anteperíodo, eu acrescento um 0. Então, eu tenho um número no anteperíodo, que é o 3. Quer dizer, o que é anteperíodo? É a parte que vem depois da vírgula, mas que não se repete. Então, se eu tenho um número, eu coloco um 0, certo? Se eu tivesse 2 números no anteperíodo, 2 zeros e assim por diante, ok? Agora, na parte de cima, não é só colocar o período. O que eu vou colocar? A parte inteira com anteperíodo e período, menos a parte inteira com anteperíodo. Parte inteira com anteperíodo e período, mas a gente não usa vírgula, tá? Menos parte inteira com anteperíodo. Parte inteira com anteperíodo e período, menos parte inteira com anteperíodo. Então, aqui nós vamos ter 34 menos 3, 31 sobre 90. 31 sobre 90, ou 31/90, é a fração que originou 0,344444. Se quiser conferir, é só dividir. Vamos fazer uma outra aqui? Olha só. Parte de baixo, um 9 para cada número que se repete. Tenho 2 números se repetindo, então vou ter 2 9s, certo? Um 0 para cada número que eu tenho no anteperíodo. Tenho um número no anteperíodo, então um 0, certo? No numerador agora, nós vamos ter parte inteira com anteperíodo e período, menos parte inteira com anteperíodo, ok? Parte inteira com anteperíodo e período, menos parte inteira com anteperíodo. Lembrando que a gente não coloca vírgula aqui, tá? Então, nós temos 1781 menos 17 sobre 990, tá? Vou fazer a continha aqui, 1781 menos 17, então nós temos 4, 6, 1764, 990. Como os dois são pares, vou simplificar por 2 aqui, ó. Então, eu vou ter 8, 8, 2. E aqui eu vou ter 4, 9, 5. 8 com 8 é 16, 17, 18, divide por 3. 4 com 5 é 9, 9 mais 9 é 18. Dá pra gente simplificar por 3, ó. Então, aqui eu tenho 2, 9, 4, 1, 6, 5. Aqui ainda dá por 3, ó. Então, nós vamos ter 9, 8, 5, 5. E aqui acabou a nossa fração. Então, olha só. A fração que originou essa dízima é 98,55avos, que a gente tinha descoberto anteriormente aqui. Se quiser comprovar, é só dividir, tá? Pessoal, isso aqui dá um pouquinho de trabalho, mas é importante que a gente saiba. Existe um outro processo que a gente pode usar para descobrir a dízima periódica, que aí ele serve para qualquer uma, mas ele usa ainda equação de primeiro grau. Então, como algumas pessoas ainda não estudaram isso, eu vou mostrar só esse aqui hoje, tá bom? Agora que a gente já sabe quais são os números que fazem parte do conjunto dos racionais e já sabe transformar eles em fração quando é necessário, nós vamos aprender agora como que a gente faz as operações com as frações, certo? Então, vamos ver aí sobre as 4 operações. Vamos começar com adição e subtração. Olha aí.
Algoritmo da adição e subtração de números racionais na forma fracionária. Denominadores iguais. Repetimos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores. Denominadores diferentes. Transformamos as frações em equivalentes e com denominadores iguais por meio da equivalência de frações ou pelo MMC. Depois repetimos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores. Galerinha, na adição e subtração de frações, então a gente viu que nós temos duas situações a considerar. Quando a gente tem os denominadores iguais e quando a gente não tem os denominadores iguais. Eu falei das duas operações juntas porque é exatamente o mesmo algoritmo que a gente usa, tá? O mesmo processo para resolução, beleza? Então, olha só, quando os denominadores são iguais, mamão com açúcar, basta que a gente repita o denominador, por isso que ele precisa ser igual, porque a gente vai repetir ele uma vez só, e resolva a parte de cima. 6 mais 4, 10. 10 oitavos é a soma de 6 oitavos mais 4 oitavos. Lembrando que aqui a gente consegue simplificar, ó, por 2, que dá 5 quartos. Beleza? Subtração, mesma coisa. Denominador igual, repete o denominador e resolve os numeradores normalmente. 12 menos 7, 5. 5 quartos. Ó, coincidência, deu a mesma coisa, você nem tinha pensado nisso. Agora, quando os denominadores são diferentes, a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque o nosso algoritmo diz que eu tenho que repetir o denominador e resolver a parte de cima. Como que eu repito se os denominadores são diferentes? Aí é que está o X da questão. Primeiro, eu preciso fazer com que eles fiquem iguais. E como é que eu faço isso? De duas maneiras. Ou a gente usa o processo de fração equivalente, quer dizer, eu transformo essas duas frações em frações equivalentes que têm o mesmo denominador. Como assim? Então, olha só, eu posso pensar nos múltiplos de 6 e nos múltiplos de 4 e pensar qual é o primeiro múltiplo que eles têm em comum. 0, 6, 12, 18 e por aí vai. 4, 8, 12. Ó, 12. 12. Então, eu vou fazer eles virarem 12. Como que eu faço para um 6 virar 12? Para um 6 virar 12, basta que eu multiplique por 2, ok? Acontece que, se eu multiplicar o 6 por 2 e permanecer com 5, a minha fração vai ficar diferente, ela não vai ser equivalente. Então, para que essa fração continue a mesma, só que equivalente, eu também vou multiplicar o numerador por 2, certo? 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12, ok? Agora, lembrando que o meu raciocínio era transformar os denominadores em 12. Como que eu faço para 4 virar 12? Vezes 3. Mesmo pensamento, se eu fiz com o denominador, tenho que fazer com o numerador para que a minha fração fique equivalente. Então, vezes 3 também. 2 vezes 3 é 6, 4 vezes 3 é 12. Olha só, agora eu tenho duas frações que são equivalentes às primeiras que a gente tinha e que tem o denominador igual, os denominadores iguais. Então, basta que eu repita o denominador e 10 mais 6, 16 dozeavos. Vou simplificar. Dá para simplificar por 4 aqui, ó, galera. Que vai dar 4 terços, certo? Então, quando o meu denominador é diferente, eu vou fazer eles ficarem iguais. Eu preciso fazer ficar igual, porque eu só sei resolver a soma ou a subtração se os denominadores são iguais, certo? Como que a gente faz isso? Ou usando a equivalência de frações, como eu fiz aqui, ou fazendo pelo mínimo múltiplo comum. Vou resolver de baixo aqui usando o mínimo múltiplo comum. Bom, olha só, os denominadores são diferentes, então eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre o 10 e o 2. Ó, usando o processo de decomposição de fatores primos, tá? Inclusive tem uma aulinha no canal sobre isso. Vou dividir por 2, aqui dá 5 e aqui dá 1. Vou dividir por 5, que dá 1 e 1. 2 vezes 5, 10. Então, meu denominador é 10, certo? 10. 10 para virar 10, não fiz nada. Então, também não preciso fazer nada com a parte de cima. Opa! Menos. Aqui vai virar 10 também. Agora, como que o 2 vira 10? Ué, multiplicando por 5. Então, se aqui foi multiplicado por 5, em cima também precisa ser multiplicado por 5, certo? E aí, agora, repito o denominador.
4 menos 5, menos 1. Menos 1 décimo é a fração que corresponde a 4 décimos menos meio, certo? Então, olha bem, pelo processo de equivalência de frações ou pelo mínimo múltiplo comum, o processo é o mesmo, tá? Então, basta que você decida aquele que você acha que é mais fácil de fazer. O importante é, eu só posso somar ou subtrair frações se os denominadores são iguais. Se eles não são iguais, primeiro eu preciso fazer com que eles fiquem iguais para poder resolver, tá bem? Agora vamos ver um pouquinho sobre as outras duas operações, multiplicação e divisão? Algoritmos da multiplicação e divisão de números racionais na forma fracionária. Multiplicação. Multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador. Divisão. Repetimos a primeira fração, invertemos a segunda, numerador vira denominador e vice-versa. E multiplicamos as duas como na multiplicação. Galerinha, apesar dos algoritmos da multiplicação e divisão serem diferentes, eu coloquei os dois juntos aqui porque um complementa o outro, beleza? Na multiplicação e na divisão, galera, não tem história de repetir denominador, tá? Então não confundam isso. Não se repete denominador em multiplicação e divisão. Só lá na adição e subtração, beleza? Na multiplicação, pessoal, mamãozinho com açúcar. Olha só, basta que a gente multiplique numerador com numerador, denominador com denominador. Então nós vamos ter 2 vezes 2, que é 12, 2 vezes 5, que é 10. Dá para simplificar? A gente simplifica. Simplificando por 2 aqui, ó, nós temos 6 quintos. Beleza? Fácil, né? Mais um exemplo aqui, eu tenho um número negativo, ó. Menos 3 vezes 11, lembrando regra de sinal, menos com mais dá menos. 3 vezes 11, 33. 4 vezes 6, 24. 24 e 33 dá para dividir por 3, então nós vamos simplificar, ó. Que vai dar menos 11 sobre 8. Certo? Então, multiplicação de fração muito fácil. Só multiplicar reto, como a gente diz. Numerador com numerador, denominador com denominador. Certo? Já a divisão, a gente não vai dividir reto, tá? Não é a mesma coisa. Então, por isso que eu disse que não é o mesmo algoritmo. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar a divisão numa multiplicação, porque multiplicação a gente sabe resolver, é muito fácil. Então, a gente sempre transforma a divisão numa multiplicação. Como assim? Olha só. Para resolver uma divisão de fração, a gente vai repetir a primeira fração. A primeira fração é o 12 quintos. Repetir. E vou inverter a segunda. O que é inverter? É trocar. Quem é numerador vira denominador e vice-versa. Então, ao invés de 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1, certo? Já que eu inverti a fração, eu vou inverter a operação. O inverso da divisão é a multiplicação. Então, ó, já que eu inverti a fração, inverti a operação. 12 vezes 2, 24. 5 vezes 1, 5. 24 quintos é a divisão de 12 quintos por 1 meio, certo? Então, a gente usa a multiplicação para resolver a divisão. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou repetir a primeira fração, vou inverter a segunda e vou inverter a operação. Era divisão, vira multiplicação. Ó, menos com mais vai dar menos. 6 vezes 9, 54. E 8 vezes 3, 24. Vou simplificar por 2 aqui, ó. Que nós vamos ter menos 27 sobre 12. Dá para simplificar por 3 agora, ó. Menos 9 quartos. Ok? Então, galerinha, esses são os processos das 4 operações básicas com frações, tá? Agora, vamos ver como é que a gente aplica isso aqui em situações problemas? Dá uma olhada na primeira. Situação problema 1. Um fazendeiro semeia 2 quintos de terra da sua fazenda com milho e 3 sétimos com soja. Qual é a fração que representa o total de terra semeada? E qual a fração de terra da fazenda que ainda não foi semeada? Nossa primeira situação problema fala de um fazendeiro que semeou na terra da sua fazenda 2 quintos da terra com milho e 3 sétimos da terra com soja. A pergunta é, qual é a fração da terra que foi semeada no total e qual é a fração que ainda falta ser semeada? Então, o que já foi semeado, basta que a gente junte o que é de milho com o que é de soja. Então, ó, 2 quintos mais 3 sétimos.
soma de fração com denominador diferente, primeiro tem que fazer os denominadores ficarem iguais, ok? Como que a gente faz isso? Ou pelo mínimo múltiplo comum, ou fazendo frações equivalentes, beleza? Então, ó, 5 e 7, se a gente pensar nos múltiplos de 5 e nos múltiplos de 7, o primeiro que é comum para os dois é o 35. Então, para eu fazer o 5 virar 35, vezes 7, lembrando, tenho que multiplicar o numerador também. 2 vezes 7, 14, 5 vezes 7, 35. Lembrando que eu não estou mudando a fração, eu estou achando uma fração que é equivalente a ela, mas que tem o mesmo valor. Para fazer o 7 virar 35, eu tenho que multiplicar por 5. 3 vezes 5 é 15, 7 vezes 5, 35. Agora sim, frações com denominadores iguais, basta que a gente repita o denominador e resolva os numeradores. 14 mais 15, 29. Então, quer dizer que da fazenda dele, 29,35 já foram semeados, certo? A pergunta final é, qual é a fração que ainda falta ser semeada? Quando a gente falar de faltar, o que falta para completar, pessoal, lembrem sempre do inteiro. A fazenda toda corresponde a um inteiro. Então, eu tenho um inteiro menos os 29,35 que já foram semeados, tá? Então, do total, do inteiro, 29,35 já foram semeados. Olha bem, o que é um inteiro? Um inteiro, eu posso escrever isso na forma de fração de qualquer fração que tenha numerador e denominadores iguais. Então, por exemplo, pensa aqui, ó, se de 35 partes, 29 já foram semeadas, não quer dizer que eu tenho 35 partes. Então, eu posso escrever assim, 35, 35avos. 35 dividido por 35 não é 1? Então, eu só escrevi essa fração com o mesmo denominador da outra, menos 29,35avos. Subtração de frações com denominadores iguais, basta que eu repita o denominador e resolva os numeradores. 35 menos 29, eu tenho 6. Então, quer dizer que dos 35, é como se a fazenda fosse dividida em 35 partes. Dessas 35, 29 foram semeadas e 6 ainda não foram. Tá lembrando que aqui eu poderia ter colocado um umzinho no denominador e usado o mesmo raciocínio que eu fiz para cá, tá bom? Vamos ver uma situação problema 2. Situação problema 2. Uma escola tem 54 professores. Desses, 5 nonos são do sexo feminino. Quantas professoras há nessa escola? Nossa situação problema 2 traz pra gente uma situação de que uma escola tem 54 professores no total, certo? Desses professores, 5 nonos são do sexo feminino, são mulheres, ok? A pergunta é, quantas são mulheres? Quantas são professoras? Quando a gente tiver situações desse tipo aqui, galera, basta que a gente multiplique o total pela fração que a gente quer descobrir. Então, quando eu quero descobrir uma fração de uma quantidade, eu quero descobrir essa fração dessa quantidade. Basta que a gente multiplique a fração pela quantidade, certo? Multiplicação de fração, a gente multiplica reto. Então, ó, se não tem denominador, o denominador é 1, ok? 54 vezes 5, que dá 270. E 1 vezes 9, 9. 270 divide por 9, tá? Se você quiser ir simplificando por 3, ó, aqui vai dar 90 sobre 3, simplifica por 3 novamente, que vai dar 30 sobre 1. O que é 30 sobre 1? 30. Quer dizer, então, que eu tenho 30 professores do sexo feminino. 30 professoras, ok? Fácil, né? Vamos ver mais uma só, que é a situação problema 3. Situação problema 3. Um jardineiro gasta 2/3 de 1 litro de água para cada planta que rega. Quantas plantas ele pode regar com 10 litros de água? Pessoal, na nossa terceira e última situação problema, a gente tem a situação de que um jardineiro gasta 2/3 de 1 litro de água para regar uma planta. Se ele tiver 10 litros de água, quantas plantas ele consegue regar? Então, pensa bem. Eu sei que com 2/3 de 1 litro, ele consegue regar uma planta. Com 10 litros, então eu tenho que pensar quantas vezes o 2/3 de 1 litro cabe dentro desses 10 litros para eu saber quantas plantas eu vou conseguir regar.
Então, meu raciocínio é os 10 litros divididos pelos 2/3 que são utilizados para cada planta, certo? Então, eu tenho que fazer uma divisão de fração. Divisão de fração, a gente vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Se era 2/3, vira 3/2, certo? E multiplicação, a gente multiplica reto. 10 vezes 3 é 30. 1 vezes 2, 2. Simplificando por 2 aqui, ó, eu tenho 15 sobre 1. O que é 15 sobre 1? Quer dizer que dá para ele regar 15 plantas, certo? Raciocínio simples, só prestar bastante atenção para não errar a bobeirinha, tá? Beijinhos e até uma próxima aula.